Fala galera do Direito Civil, mais uma aula linda e maravilhosa aqui da matéria mais amada do mundo. Meu nome é Ana Silvia, professora de Direito Civil aqui do curso da Cultive. Sei que você está acompanhando a gente aí diariamente, complementando o teu estudo. Abre o Código Civil, matéria hoje extremamente importante, como eu digo em toda aula, toda matéria é extremamente importante. Hoje a gente vai abrir um capítulo novo aqui, muito legal. Hoje a gente vai começar a falar sobre os direitos reais sobre coisa alheia. Como assim, prof? Já falamos sobre direitos reais sobre coisas próprias? Já. Na verdade, a gente só tem um direito real sobre coisa própria no nosso ordenamento jurídico, ou seja, no nosso artigo 1225, que é aquele artigo que traz o rol taxativo de todos os direitos reais. O único direito real sobre coisa própria é a... Rufem os tambores. Propriedade. Muito bem, você que acertou. Até desliguei o negócio aqui. A propriedade é o único direito real sobre coisa própria. Todos os outros que estão ali elencados, direito real sobre coisa alheia. Então hoje a gente vai falar sobre 3. Na verdade, 2. 2,5. Na verdade, a gente vai falar sobre 2, mas antes da gente entrar propriamente dito no primeiro direito real sobre coisa alheia, tenho que abrir um grande parênteses aqui para falar para vocês sobre a enfiteuse. Gente, se vocês procurarem a enfiteuse aí no Código Civil de vocês, no artigo 1225, vocês não vão achar. Vão falar isso, essa mulher abrindo a aula de direito real sobre coisa alheia, e sequer a enfiteuse está presente aqui no nosso artigo 1225. Olha só, o artigo 1225 não traz a enfiteuse, sabe por quê? O legislador, quando fez o Código Civil de 2002, tirou a enfiteuse do rol dos direitos reais, ou seja, do 1225. Prof, por que interessa isso pra gente? Mais coisa? Só quero dar um recadinho aí pra vocês. Primeiro, o que é a enfiteuse? A enfiteuse nada mais é do que como se fosse um contrato de arrendamento, mas tem uma característica que o tornava direito real, que é a característica da perpetuidade. Ou seja, pensa num arrendamento perpétuo. Isso era o arrendamento, estava previsto no Código Civil de 16. Como não existe mais a enfiteuse, como ela foi retirada do rol do 1225, o legislador colocou um recadinho pra gente lá no fim do código, no artigo 2038. Última página do código. Você nem sabia que tinha artigo 2038? Dá uma olhadinha lá. Fica proibida a constituição de enfiteuse e subenfiteuses, subordinando-se as existentes até a sua extinção ao Código Civil de 1916. Gente, não pode mais fazer enfiteuse, mas aquelas que ainda existirem, que perduraram durante todo esse tempo, antes da sua extinção, então a gente tem que usar as regras previstas lá no Código Civil de 16. Vejam como é uma exceção à regra, ok? Agora, abrindo a aula propriamente dita, vamos falar sobre o direito de superfície. Agora sim, prof, tô aqui no 1225 e vi que superfície é sim um direito real. A superfície é um direito real sobre coisa alheia. Direito real sobre coisa alheia. Diz o artigo 1369 a 1377, traz conceito e algumas regrinhas bem interessantes para a gente falar sobre a superfície. O Código Civil, amor de pessoa, lindo da minha vida, traz pra gente o conceito de servidão. O prof está pulando a aula. Traz pra gente o conceito de superfície. Foi mal, galera. Volta aqui comigo. 1369 traz o conceito de superfície. Olha que fácil. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Olha só. A gente sabe que o proprietário, ele tem alguns poderes, eles têm, que até são os próprios elementos da propriedade para a gente conseguir conceituá-la. Previstas no artigo 1228 do Código Civil, diz que o proprietário tem o direito de usar, fruir ou gozar, dispor e ainda tem o direito de sequela daquele bem. Veja, quando o proprietário tem em suas mãos esses 4 atributos, diz que o proprietário tem a propriedade plena. Tem a propriedade plena em relação àquele imóvel. Por outro lado, se o proprietário transfere um desses poderes, um desses elementos da propriedade a terceiros,
A sua propriedade não é mais plena e agora nós a chamamos de propriedade restrita. Propriedade plena e propriedade restrita, ok? Então veja, o proprietário, ele tira um dos poderes de proprietário da sua esfera e transfere a terceiro. Por isso que chamamos de os direitos reais sobre coisas alheias. No nosso caso aqui, o superficiário, que é aquele que recebeu um dos poderes do proprietário, que vai poder construir ou plantar no imóvel do proprietário, ele tem o direito real de uso em relação à coisa alheia. O proprietário não transfere todos os poderes para o superficiário, ele só transfere o elemento usar. Ok? Só pra gente deixar bem claro aí por que nós estamos falando sobre direito real sobre coisas alheias. O superficiário, que é aquele que recebeu o poder de usar, o elemento usar da propriedade, ele recebeu do proprietário, olha, use a minha propriedade. Ele só tem a possibilidade de utilização da superfície, ou seja, do solo para cima. Por isso que o 1369 diz pra gente que ele tem direito de construir e de plantar. Porque ele não pode utilizar o subsolo. Então eu posso, por exemplo, fazer uma superfície, se eu quiser construir um prédio que tem que ter aquelas vigas para baixo do solo, assim, fazer uma garagem no subsolo? Claro que não. Por quê? Porque é proibido o uso do subsolo. É somente o superficiário recebe o poder do proprietário, somente aquele elementinho, somente o poder de usar. Restando para o proprietário a propriedade e sou restrita, meus amores. A superfície, como direito real sobre coisa alheia, ela deve ser adquirida de alguma forma. Ela é adquirida em atos intervivos ou causa-mortes. Está previsto no 1372. O direito de superfície transfere-se a terceiros e por morte do superficiário. Ou seja, eu posso transferir o direito de superfície a outra pessoa e também pode ser através de testamento depois da morte para os seus herdeiros. Tem que ser por testamento? Na verdade, não, né? Pode ser também para os herdeiros legítimos. O superficiário tem direito de preferência em relação ao bem. E no 1371 diz que um dos deveres ali do superficiário é o pagamento de todos os tributos em relação àquela superfície, e também a doutrina chama de canon, o valor que deve ser pago ao proprietário pela utilização dessa superfície. Sabemos o que é o direito real sobre coisa alheia, que se chama superfície. A gente vai agora extingui-lo. Chega de falar sobre superfície hoje. Formas de extinção da superfície, coloquei aqui para vocês todas. Primeira delas, descumprimento de contrato. Veja, a superfície, no próprio conceito lá do 1369, no finalzinho, ele fala que a superfície ela vai ter que ser feita através de escritura pública e tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis. Então eu tenho que sentar com o proprietário ou superficiária, tenho que assinar um contrato, transformar em escritura pública e ainda fazer no cartório de registro de imóvel a averbação da superfície, dizendo a todos aqueles que querem saber alguma coisa sobre aquele imóvel que existe um direito real sobre coisa alheia chamado superfície, causando um ônus, agravando aquele imóvel, certo? Por que isso é de extrema importância? Por que a lei coloca isso como regra obrigatória da superfície? Ou seja, a elaboração através da escritura pública e também a averbação da superfície no cartório de registro de imóveis na matrícula daquele bem que está sendo objeto do contrato de superfície. Gente, lembrem que o direito real ele tem como uma das principais características o direito à publicidade. Certo? A gente fala que o direito real ele é super forte, ele é mais forte assim do que o direito obrigacional. Então veja, se eu tenho um contrato de superfície, eu como superficiária, eu tenho que proteger o meu direito durante aquele prazo determinado, enquanto o nosso negócio jurídico ele estiver exercendo ali os seus efeitos, eu tenho que me proteger para eu poder usufruir, para eu poder usar aquele imóvel da maneira como foi combinada. Da mesma forma, o proprietário ali coloca para ele poder receber o seu canon, né, o seu dinheiro em relação à superfície e também se proteger de que, de repente, esse superficiário não vá fazer uma construção e acabar usando o subsolo. Mas o que isso quer dizer em relação a terceiros? Veja, sabemos que o direito real, outra característica do direito real, é que ele é oponível erga omnes. O que isso quer dizer, prof?
que todo mundo tem que saber e todo mundo tem que respeitar. Veja, não é que sai uma publicação no jornal de grande circulação dizendo Ana Silvia adquiriu uma superfície. Não, na verdade não é isso. Mas aqueles que se interessarem de qualquer forma pelo imóvel têm a possibilidade de saber que existe um ônus gravado nessa matrícula, que existe um direito real sobre coisa alheia, aqui na nossa aula de hoje falando sobre superfície em relação àquele bem que a pessoa possui algum interesse nele. Então, se a pessoa chega no cartório de registro de imóveis, pede pelo número de matrícula, vai ver lá, nossa, eu queria comprar esse bem, mas ele está gravado com um direito real sobre coisa alheia, através, consubstanciado na superfície, certo? E o que isso acarreta? A superfície, direito real sobre coisa alheia, que é, enquanto não acabar seu prazo, enquanto o contrato estiver exercendo, produzindo efeitos, enquanto não extinguir a superfície, aquele direito real permanece. Por mais que ele seja vendido, por exemplo, para outra pessoa, o proprietário se cansa dele e vende para um terceiro, esse terceiro não tira o superficiário ali de cima até o término do contrato da superfície. Por isso que o direito real ele é tão importante. E por isso que o direito real também tem essa característica de oponibilidade erga omnes. Todo mundo tem que saber. Todo mundo, aqueles que são interessados por algum motivo em relação àquele imóvel. Ok? Muito bem. Próxima forma de... Já falei de alguma? Não, né? Fiquei aqui pirando na batatinha, né? Diga. Bom, descumprimento do contrato. Por que eu dei toda essa volta na aula, né? Bom, a gente sabe que a servidão é feita por negócio jurídico. Então, se houver o descumprimento do contrato, por exemplo, o superficiário utilizou o subsolo. Posso cortar o contrato? Pode, cortei o contrato, acaba o direito real, extingue o direito real. Por resilição do contrato pelo prazo determinado. Acabou o prazo, extinguiu o lapso temporal que aquele negócio jurídico de superfície ia ter os seus efeitos, extingue o contrato, extingue o direito real de superfície. Através do seu termo final, consolidação. A consolidação, causa de extinção da superfície, nada mais é quando o superficiário compra a propriedade como um todo. Se ele é dono, se ele é proprietário de todo o imóvel, ele pode agora usar a superfície, usar o subsolo e assim por diante, ok? Quando existe confusão entre proprietário e superficiário, existe então a consolidação. Distrato, quando o superficiário não mais quer, é uma resilição unilateral, ou pela desapropriação. Quando eu tenho um interesse público em relação àquele imóvel, ele vai lá e pega o imóvel para ele. Entendeu? Superfície, tranquilaço. Segundo, direito real que a gente vai ver hoje. O segundo e último, fique tranquilo. Sei que é bastante coisa, bastante informação, mas tenho certeza que você vai pegar rapidinho. Servidão. Servidão é bem divertido. A servidão está prevista no 1378 até o 1389. E também nosso legislador tão simpático trouxe para nós um conceito. Escuta só, escuta não, lê comigo lá no Código Civil, artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Assim como a superfície, traz o legislador novamente a a obrigação dos proprietários fazerem por escrito escritura pública e também tem que gravar na matrícula do imóvel que existe ali uma servidão. Veja que nesse artigo também tiramos dois protagonistas da servidão, o prédio dominante e o prédio serviente. O prédio dominante é aquele que vai ganhar alguma utilidade com a tal da servidão. O prédio serviente é aquele que vai servir, que vai dispor alguma coisa ao prédio dominante para que ele melhore sua utilidade, ou pode ser também uma servidão de embelezamento. Como assim, prof? Vou explicar para vocês. Pensa no seguinte, nós temos um terreno que ele tem entrada numa rua e ele não vai até a rua de trás, ele termina na metade da quadra. Esse terreno, por algum motivo, foi desmembrado em duas matrículas distintas. A parte de trás, fazendo confrontação bem no meio ali da quadra, e a parte da frente onde tem a entrada de carro. A pessoa que adquire esse imóvel que está bem no meio da quadra, ela não tem como entrar no seu imóvel. O que faz? A gente
faz a famosa servidão de passagem. Ou seja, esse prédio serviente, ou seja, esse imóvel que está aqui na frente, que tem saída para a rua, vai ser obrigado, através de decisão judicial, a fazer passar uma rua num pedaço do terreno dele, para que essa pessoa, para que esse prédio dominante possa ser utilizado da forma que ele foi destinado. Então vejam, abre-se uma rua no prédio serviente para que o proprietário do prédio dominante possa utilizar o seu imóvel. Basicamente isso que é a servidão. O prédio serviente acaba por ter um ônus, porque, veja, vai ter uma rua passando no meu terreno. Não vai ser no meio da minha casa, vai fazer num cantinho para não perder valor, pro proprietário do prédio serviente também não ter um prejuízo. Mas vai ter que abrir essa possibilidade para o proprietário do prédio dominante entrar e se servir do seu imóvel. Como eu disse, a servidão acontece dessa forma, onde o prédio serviente acaba por um ônus, acaba tendo um gravame, né? Exemplos práticos, coloquei 2 aqui para vocês, que é a servidão de passagem, que é essa que a gente acabou de exemplificar. Existe também a servidão de paisagem. Essa eu acho ótimo. Pensa comigo, você vai comprar um terreno na praia. Primeira coisa que você vai fazer, você vai puxar a matrícula do imóvel. Tem um terreno que é no meio da quadra, ali quase à beira-mar. Você, um empreiteiro, você, um empresário com visão aí no futuro, olha aquele terreno e fala, eu vou construir um prédio aqui e vou ganhar milhões de reais. Quando você pega a matrícula do imóvel, ele está marcado por uma servidão de paisagem, pelo prédio de trás, que é o prédio dominante, que diz que você só pode construir 4 andares para não estragar a vista dos vizinhos de trás. Existe essa possibilidade? Existe, acontece muito nos balneários, nas cidades litorâneas. Como é que eu crio uma servidão? Servidão foi ótima. Como é que eu crio uma servidão? Através de negócio jurídico, como o 1369 já tinha dito pra gente, contrato, escritura pública, registro no cartório de registro de imóveis, ou através de causa-morte, transfere-se aos seus herdeiros, ok? Características que a gente tem aqui em relação à servidão. A servidão é perpétua. Sabe o que isso significa? Que a servidão, ela passa de pai para filho, ou seja, entra dentro do direito sucessório. Imagina no nosso exemplo que a gente deu do imóvel bem no meio da quadra. Você já imaginou se a servidão acabasse com o pai e o filho não pudesse ter a servidão, ou tivesse que entrar em contrato, em outro acordo com o proprietário do prédio serviente, ou tivesse que entrar com outra ação judicial para pedir uma servidão de passagem? Não seria lógico. Então esse terreno que está ali no meio, que não tem outra forma de entrar nele, essa servidão de passagem, ela é perpétua. Se o pai do João fez um processo, teve toda uma ação de servidão de passagem forçada, essa servidão vai ser transferida ao herdeiro, ao João aqui no nosso caso concreto. A servidão, ela é indivisível, não posso pegar apenas metade, não pode extinguir metade. Ela é indivisível, ela é una. E ela é inalienável, eu não posso vender somente a parte da servidão, assim como eu não posso doar. Classificações importantes em relação à servidão. Quanto ao imóvel, ela pode ser urbana ou rural. Veja, não é uma questão se ela está num lugar urbano, na mediações de cidade, ou se ela está numa área rural. E sim, se há ou não edifício. Se tiver edifício, se tiver construção, é sim uma servidão urbana. Se não tiver, é uma servidão rural. Quanto à visibilidade, essa aqui eu acho a mais interessante porque, por causa do nosso próximo slide. A seguir, cenas do próximo capítulo. Vou explicar aqui essa classificação para a gente entender por que ela é tão importante. Quanto à visibilidade, a servidão ela pode ser aparente ou não. Por exemplo, tá passando uma rua no meio de um terreno. Consigo ver? Consigo. Um aqueduto, aquele tubo desse tamanho assim, passando no meio de uma fazenda, levando água para a fazenda vizinha. Também consigo ver. Essas são as servidões aparentes. Mas, por exemplo, a servidão de paisagem, que a gente usou de exemplo agora há pouco, nos balneários, nas praias, que não pode construir até um certo, que só pode construir até um certo andar, isso é uma servidão que não é aparente. A gente não consegue ver simplesmente olhando para aquele prédio. Por que essa classificação é importante? Me perdi nos pensamentos, vamos embora. Por que essa é importante? Olha o que diz o 1379. O exercício inconteste e contínuo de uma servidão aparente, ou seja,
O 1379 diz que existe a possibilidade de uso capir uma servidão, mas só a servidão que for aparente, ou seja, a gente tem que poder visualizá-la. Vamos ler de novo. O exercício inconteste e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242 do Código Civil, a uso capião ordinária, autoriza o interessado a registrá-lo em seu nome, no registro de imóvel, valendo-se como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Agora, olha o parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, ou não tiver justo título, né, que é um dos requisitos da uso capião ordinária, previsto no artigo 1242 do Código Civil, o prazo da uso capião será de 20 anos. Para tudo que eu quero descer. Gente, uso capião de bem imóvel está previsto no artigo 1238 até o do 1242, se eu não me engano, do Código Civil, tá? O artigo 1238 traz pra gente a uso capião extraordinária. A uso capião extraordinária, ela tem o maior prazo, que é o prazo de 15 anos. Você tem que ter esse lapso temporal e ainda a posse TPM, né, que a gente chama a posse tranquila, pacífica e mansa, para a gente poder ter a aquisição da propriedade imóvel através da uso capião. Ótimo. Daí, se a uso capião extraordinária prevista no número 238 é para eu adquirir a propriedade como um todo. Porém, no parágrafo único do 1379, fala que o prazo para eu uso capi sem justo título, ou seja, se referindo a uso capião extraordinária, é de 20 anos para eu conseguir uso capi somente a servidão. Veja se há muita razoabilidade aqui. Não. Tartucci diz que foi um cochilo do legislador esse parágrafo único do artigo 1379. Qual é a solução? Encaixa-se a uso capião extraordinária, valendo-se ao invés do prazo de 20 anos, e sim o prazo de 15 anos. Por analogia, usa-se o artigo 1238. Interessante, né? O legislador, como diz Tartucci, deu uma dormida, deu uma cochilada aí, galera. Bora lá, galera, vamos extinguir a servidão agora. A gente sabe como é que constitui, sabe assim as regras gerais. Agora a gente vai extinguir a servidão. Quando que extingue? As formas naturais de extinção, mas também existem certas formas específicas para a extinção da servidão, como, por exemplo, quando cessa a utilidade. Veja, se não existe mais a utilidade da servidão, por que o prédio serviente vai ter que ficar ali arcando com um ônus, com um gravame, né, na sua matrícula do imóvel, sendo que ela não tem mais necessidade? Acabou a utilidade, acabou a servidão. Reunião dos prédios. Sabe o nosso caso concreto de hoje? Aquele onde nós temos um terreno no meio da quadra e que não tem possibilidade de entrada e saída a não ser pelo terreno do vizinho, que a gente fez uma servidão de passagem aqui na frente. Se os dois proprietários chegam num acordo e acaba tendo um contrato de compra e venda, os dois prédios se unem, eles se confundem, prédio serviente, prédio dominante, agora são um só. Daí também existe a extinção da servidão. Se não tiver a utilização da servidão, também é motivo para a sua extinção. E, por fim, a renúncia do seu titular, ou seja, a renúncia do prédio dominante, dizendo que não quer mais aquela servidão, seja ela qual for, também é motivo de extinção da servidão. Mais um capítulo escrito aqui nos estúdios da Cultive, dentro do Direito Civil. Vejo vocês na próxima. Não esquece, acompanha nossas aulas. Direito Civil, Ana Silvia na Cultive. Beijo!